Uma ótima tarde de sexta-feira a todos amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, uma tarde maravilhosa que o Senhor tem nos dado para que nela vivamos. Enfim, hoje, amados, vamos estar lendo Jeremias capítulo 3 e o 4, nessa primeira leitura. Na segunda leitura, vamos estar lendo Jeremias 5 e 6 e 1 Crônicas 15. O Senhor continue te abençoando de uma maneira gloriosa, concedendo essa alegria do Espírito Santo do Senhor no teu coração. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E como eu sempre digo, na presença do Senhor há abundância de alegrias, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Então, começando o capítulo 3, ainda é uma continuação do capítulo 2, no caso, porque aqui não tem nenhum tópico descrevendo, então vai falar sobre a rebelião. Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fiz tudo isto: volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi, ele dei o seu libelo. Então, é uma palavra estranha, né? Mas é libelo mesmo, libelo de divórcio. Dá essa impressão que é uma carta de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E, contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Uma aguinha. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e dize. Eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta.
terminando aqui o versículo 12, a garganta não queria continuar, tive que tomar mais água. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Mas, naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus, está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Então aqui, amados, terminamos o capítulo 3 de Jeremias. Já vamos iniciar, então, o capítulo de número 4. E dependendo aqui dos minutos, vou dar uma pausa aqui, voltando, porque o nosso telefone tocou e a gente tem que atender, que senão não deixa a gente ler sossegada, né? Esses telefones são sem educação. Eu estava dizendo, se desse tempo nessa primeira leitura, a gente estaria lendo o Jeremias também 5. Porém, o 4 ele é bem extenso, então nós vamos ler somente o 4 agora, né? O 3 e o 4 agora, nessa leitura. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás,
E, se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Por quê? Assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. A invasão estrangeira anunciada e descrita. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião. Fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto. Deixa eu ajeitar esse foninho aqui que está me atrapalhando. Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para alimpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade. Vou dar uma pausa aqui, a garganta não tá querendo continuar, vou tomar uma aguinha, dar uma paradinha, uma pausa, tá certo? Continuando aqui, versículo 18. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas,
Estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém a não consumirei. Por isso, lamentará a terra e os céus, em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de uma mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Misericórdia, aqui é uma mescla de Deus falando e do povo dizendo tantos ais, não é? Infelizmente, um povo que era para ser uma bênção, foi até determinado tempo e depois se desviaram. Hoje eles servem a Deus Jeová, não servem mais a ídolos, ainda que não reconheceram que Jesus é o Messias, mas aprenderam mais a não adorar os ídolos. Já é uma grande coisa, não é? Daqui a pouco a gente vai estar lendo, então, Jeremias 5 e 6, 1 Crônicas 15. Que Deus te abençoe e te guarde. E vai desculpando a gente que a garganta hoje não está querendo cooperar muito, mas vamos lendo. Em nome do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor.